Fala pessoal, beleza? Vamos para mais o fechamento de mês, né, pessoal? Agora, para quem não acompanhou, né, o fechamento da semana anterior, né, a gente havia conversado, né, sobre alguns pontos aqui, né, de falar sobre um rompimento real, né? Até citei que eu acreditaria, por exemplo, no rompimento, né, continuidade, né, pessoal? Quando eu cito rompimento, né, vocês acredito que já estão acostumados com a linguagem, né? Quando eu falo rompimento já é continuidade, né, gap aberto, né, não um mero teste, tá? E aí, né, até havia comentado com vocês, né, que eu não esperava, né, um rompimento direto, tá, dessa movimentação aqui, a não ser que tivesse, né, um agravamento com a pandemia, alguma coisa mais séria, tá, para impactar bem mesmo os mercados. Graficamente falando, né, ele estava em cima de uma wedge, né, aqui, e rompimentos de wedges, né, a gente retoma aquela ideia de 80% irão falhar, né, e aqui ele acabou falhando, né, pessoal, acaba fechando como PFR, né, e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá. E aí a gente comenta e conversa aqui agora, né, sobre o fechamento do mês, né, o gráfico mensal. A partir de agora, né, a gente tem o mês de agosto, tá? E aí a gente vai conversar um pouco sobre o semanal, né, e claro, né, ideias para o diário. Tá? Então, esse é o nosso estudo de mercado, né, que a gente acaba fazendo aqui aos finais de semana, tá? Beleza? Então a gente começa aqui, né, pessoal, pelo mensal. Você pode acompanhar os vídeos anteriores, né? Aqui a gente já traçou alguns fibos, né, para você voltar a entender, né? Porque senão fica, se eu retomar, vai acabar ficando um vídeo cada vez mais longo, né, pessoal? Tá? E eu sei que o tempo de vocês também é bem valioso, então tem que tentar passar ali aquilo que é mais importante e relativo, né, para as próximas movimentações, tá? Beleza? Então, né, o que a gente tinha feito aqui, né, pessoal? Já que estava tendo uma correção, né, você tem uma boa perna de alta aqui, certo? Um pequeno pullback e uma boa movimentação de alta, né? Por que uma boa movimentação de alta? Porque ela tem sua mínima e tem sua máxima relevante, né? A sua máxima, inclusive, vai acima da máxima anterior, tá? E se você tira o zoom aqui, a gente se encontra aqui num leve canal de alta, certo? Um leve canal de alta, né? Leve por quê? Porque até então, né, vem apresentando correções profundas, né? Naquele período da pandemia aqui, né? Até então ele era assim, né? Ele era um canal bem mais tranquilo, né? Tá? Se você pegar e duplicar aqui, ó, você tinha um canal, né, bem mais tranquilo, né, com correções não tão profundas, né? Então ele era bem mais ascendente, tá? E aí, né, com a chegada da pandemia, né, causou isso daqui nos mercados, tá? E aí ficou esse canal aqui agora, né, mais amplo, tá? Beleza? E aí, aproximando um pouco as coisas aqui, né, como a gente havia dito, aqui ele estava baixo no canal de baixa, tá, pessoal? Aqui é ciclos de mercado, então quando eu falar isso aqui, para quem não estudou os ciclos de mercado dentro da metodologia do Brooks, volta os vídeos lá, né, digita ciclos de mercado que vai fazer sentido, tá? A gente vai retomar a série, né, agora eu posso falar um pouco mais e dar um pouco mais de detalhes disso daqui também mais pra frente, tá? Mas eu vou ir gravando apenas aos finais de semana, tá? Beleza? E agora, pessoal, a gente teve aqui um PFR, né, um preço de fechamento de reversão, né, ele testa o edge, né, e volta e fecha dentro da sua barra anterior. E agora, né, o que você esperaria, né, dentro dessa movimentação e dentro da análise do preço, né? Quando eu falei para vocês que eu não acreditava no rompimento, era por conta disso aqui, ó, dando mais um, o preço está aqui entrecortando as médias, certo? Então isso aqui me remete à lateralidade. As médias não têm um bom afastamento entre elas e nem tem um alinhamento que eu gostaria de ver para pensar, por exemplo, numa movimentação de continuidade direta, né? Que seria o preço trabalhando de um lado só das médias, né? Só que com a 9, a 20 e a 50 nessa ordem, certo? Beleza? Tá? Então, não tinha, né? Quando essa barra aqui fechou, né? Foi quando a gente fez a nossa ideia, né? E fez também no meio do mês, né? Tá? E aí, né, agora a gente tem um PFE. E o que você espera agora, né? Tá? Até então, pessoal, a gente, dentro daquele canal de alta, a gente tem agora esse outro canal aqui, certo? Que agora é um canal de baixa. E dentro de canais de baixa, né, quando a gente for para os time frames menores, vocês vão observar mais ou menos o que acontece. E a ideia, né, de fractalidade, né, dos time frames, elas nos remete à mesma coisa. Então, para o preço, por exemplo, sair dessa movimentação e vir para uma alta, romper esse canal aqui, né, ainda mais falando do mensal, isso aqui pode levar
coisa para o ano que vem, tá? Pode muito bem não ser coisa para agora, certo? Então aqui um PFR, né? Uma rejeição bacana aqui do fundo, né? Cumpriu a nossa função ali da WED, tá? Mas e agora, né? O que você espera, por exemplo, para esse próximo mês? Se você olhar o semanal, quando o preço atingiu a WED, aqui embaixo formou uma lateralidade. E é o que tem boas chances de acontecer aqui, né? Nesse próximo mês, por exemplo, fechar uma movimentação de baixa, aqui dentro desse mês anterior, sabe? Ele até pode descer um pouco mais, pode até fazer uma nova mínima, mas ele volta e acaba fechando aqui por dentro, né? De preferência, né, que ele não faça uma nova mínima, né? O ideal era que ele, né, até feche aqui por dentro, falando do mensal, tá? Feche aqui por dentro, né, e de preferência que faça algumas novas máximas, né, para a gente ir observando também aquela mesma coisa que a gente observa lá, né, que tipo de estrutura que o preço está formando, tá? Para poder sair dessa movimentação, beleza? Tá? Então, no mensal, cumpriu, né, a WED. Foi uma boa barra? Não, né, pessoal? Nem chegou a fechar o gapzinho ali do mensal, tá? Certo? Ainda tem esse gapzinho aqui aberto, ele pode vir fechar esse gap, voltar a cair, tá? Tá? Pensando em lateralidade, né, gaps são fechados normalmente, tá? Beleza? Então, o preço tem um pouco mais de facilidade ainda de descer do que de subir, ele está abaixo das médias, tá? Beleza? Aqui no mensal. E aí a gente vai acompanhando, né, para ver a formação de como que ficou o mês. Só que agora só daqui exatamente um mês, né, pessoal, tá? Beleza? Então, atenção para isso daqui. E a gente vai mantendo esse estudo, né? Até para a gente poder, por exemplo, pensar em uma compra de ações, né? De manter uma posição um pouquinho melhor. Por exemplo, aqui nesse momento, acabou sendo um momento interessante, ó. Porque aqui, né, quando ele fecha acima desses dois dojis, né, ele demonstrou interesse comprador. Assim como ocorreu no semanal, como a gente já vai ver. Né? E aí ficou, né, a possibilidade do preço esticar um pouco. Então, se a gente está falando do mensal, né, você pega algumas ações ali interessantes para montar uma carteira, ali, montar uma posição, né? Tá? Porque aí fica mais interessante. Aqui, por enquanto, né, ainda é um cenário um pouco arriscado. Né? Esse mês pode ser um mês mais forte, né, de uma movimentação de baixa. Né? Não que ele venha, né, embora rompendo isso daqui já, mas ele pode ter mais dias, né, aqui ainda de baixa, por conta dessa movimentação aqui. Tá? Beleza? Lembrando, né, lateralidade, né, a MM200 está cortando aqui no meio, né, mas as médias ainda não tem um alinhamento tão interessante, tá, para uma movimentação de queda. Né? Foi o que a gente falou, né, nos fechamentos anteriores. E aqui, né, aproveitando para a gente trabalhar um pouquinho de retração, né, essa perna toda aqui tem o 61.8 dela, tá, que é o último nível, né, de retração de uma movimentação de queda. Né. Aqui é né, seria subir mais fácil, né, pressão compradora extremamente alta. Aqui, né, meio a meio, né, pressão compradora, né, volta a reagir aqui, e aqui, né, o último nível é o nível mais difícil, tá? Normalmente ele acaba tendo subidas também mais difíceis, por quê? Porque a presença dos vendidos foi alta, né, tá? Aqui, pouca presença dos vendidos, então comprados ainda estão muito alegres. Aqui, 50%, né? Aí acaba tendo, né, a volta, né, acaba voltando para a movimentação de alta, porém, né, sem tanta facilidade. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, né, porque eles cavaram demais na movimentação, tá? Eles trouxeram até o último nível. E passou disso daqui, né, pessoal? A gente não trata mais como correção, trata como reversão, tá? Então, só para trabalhar um pouquinho a ideia, né, de retração de Fibonacci, tá dentro dessas movimentações, beleza? Tá? Então, né, a gente vem aqui agora para o gráfico, né, semanal, certo? Para a gente bater um papo aqui sobre aquela mesma ideia, tá? Acho que aqui eu vou ter que religar, né, esse fundo. Deixa eu puxar essa linha aqui, ó. A gente acaba apagando muita coisa aqui, tá? Esse toque com esse outro toque, né, gera essa outra linha aqui de cima, tá? É que dentro desse canal foi formando-se outros canais, né? Tá? Beleza? Então, o que você está vendo aqui, né, no semanal? Tá? Aqui no semanal, tirando um pouco o zoom, você consegue ver aquela movimentação lá do mensal, certo? Que a gente viu lá que é
um canal de baixa dentro daquele grande canal de alta, certo? Beleza. Então, o preço, quando no semanal, pessoal, ele chegou aqui, né, que era chegar na nossa wedge, ele até teve alguns fechamentos positivos, certo? Só que sem romper as barras anteriores também, né? Aí ficou o quê? Uma lateralidade aqui nessa região de fundo, que é também uma grande possibilidade ali do mensal. E como aquele fechamento foi positivo, né, ele acaba fechando e subindo, o do próximo mês, pensando em lateralidade, né, que são geralmente a alternância de barras, ou um doji, né, a gente pode até esperar mais ou menos isso daqui, né, um fechamento negativo, para ter essa lateralidade ali naquele fundo, né, para ter esse mês trabalhado mais ou menos nessa região, né, só que lá no mensal tem um range bacana, né, para trabalhar mesmo que seja uma lateralidade lá, tá? É um range gigante, né, porque é o mensal, certo? Então, né, aqui observando, né, o que o preço costuma fazer, né, que é assim que você acaba montando análise, montando estudos, né, você acaba pensando em possibilidades a partir desse tipo de relação, né, do preço, fazendo isso daqui no semanal, daquilo que ele pode fazer no mensal, certo? Ele atingiu a região, beleza, atingiu a região. E agora, né, ele vai voltar com tudo ali no mensal? Aí a gente vem aqui para o semanal para pensar em algumas respostas, né? E aqui no semanal, né, pessoal, na semana passada eu falei para vocês que aqui era um doji, né, e esse doji deixava, né, um pouco a possibilidade de alta, né, para quê? Para vir testar as médias, tá? E é um teste das médias, até então, né? E ali no diário a gente tem uma outra conversa, né, tá? Então as coisas têm que ir se encaixando, né? E aí ele veio, né, e fechou uma boa semana positiva. Fecha aqui em cima da MM9, né, tá? Temos aqui esse gap aberto, né? Temos aqui esse outro canalzinho aqui que foi formado, né, por conta desses fundos aqui, né? E aí a gente olha ele lá no diário já já, tá? Nem vou ajustar. E aqui tinha outro micro canal, né? Que foi formado aqui dentro do semanal, dentro desse canal maior, tá? Só que agora ele sai desse canal. E quando sai do canal, ele nos deixa aquela possibilidade de espelhamento, tá? Aí a gente vê também mais fácil ali no diário. Então, o preço tem boas probabilidades, né, de chegar próximo disso daqui, de fechar esse gap. Ó. Dessa máxima aqui, quantos pontos falta? 2.200 pontos, pouca coisa, né, para a movimentação do índice, certo? Tá? E aí aqui você teria o topo do canal, de um canal maior, tá? Então aqui acaba sendo zona de realização de lucro, né? Duas vezes, tá? Depois eu vou mostrar uma terceira vez, tá? Só vou apagar isso daqui. Aqui é o 61.8, tá, pessoal? Onde ocorreu onde a gente está vendo, né, esse início de movimentação contrária à queda, tá? Então, vou apagar isso daqui para a gente poder trazer isso daqui pro diário, tá? Aqui no semanal, fechou legal, fechou com barra de interesse. Essa barra aqui, ela reverte uma, duas, três barras, tá? Ela testa uma máxima prévia, né? Volta e fecha dentro. Esse é o ponto negativo, tá? Voltar e fechar dentro, tá? Porque aí também deixa a possibilidade, ele vem lá durante a semana, né? Pensando no semanal. Essa barra vai levar 5 dias, então ela sobe, né? Pode vir, pode até fechar essa movimentação, voltar e fechar negativo, para depois voltar a descer, tá? Pensando no semanal, tá, pessoal? Beleza? E aí a gente vem aqui, né, para o nosso diário, finalmente, certo? E no diário, né, o que você vê aqui de pontos interessantes, né? Você pode, como o preço saiu, né, pessoal, desse canalzinho menor, tá? Esse canal aqui, tá? Esse fundo com esse fundo, né? Esses dois aqui, ó. Como que a gente acaba fazendo, né? A ligação de canal, sempre repetindo, né, as coisas para vocês aqui, tá? Para vocês fixarem. Esse fundo com esse fundo. Liguei esses dois pontos. Se o preço chegar aqui, conveniente para mim, né? Beleza, eu sei que aqui é um ponto de parada, então não vou estar tentando vender aqui embaixo. Porque aí eu estaria vendendo muito baixo, né, num canal de baixa, certo? Beleza? Tá? E também, né, se você sabe que você está, por exemplo, numa tendência de baixa, né, o que você quer, né, numa tendência de baixa? Num ciclo de baixa você quer renovação de mínimo. E você não quer renovação de máximo. Então se ele começa a falhar por aqui, você espera que seja uma tendência de baixa, e ciclo de baixa, canal de baixa, estrutura de baixa, você não espera que o preço venha renovar, certo? Você espera que o preço venha renovar quando ele começar a falhar, né, de renovar mínimo, tá? Digamos que o preço tivesse vindo só até aqui, ó, certo? Só até aqui.
não tivesse chegado a testar esse fundo aqui. Quando ele fosse subir, você ia esperar que ele renovasse máximo, certo? Então você poderia estar comprando por aqui pensando já na renovação de máximo. Como ele veio abaixo e ele já quebrou a estrutura, ele quebrou não, ele manteve a estrutura de baixa, você já espera que esse topo aqui ele não venha aqui em cima. Então se ele começa a falhar por aqui, fica interessante para vender, tá? Sempre a ideia de estrutura, tá, pessoal? E aí outro ponto, né? Romper o canal. A gente falou, né? Rompimento de canal. Isso daí vem do Allbrooks, tá, pessoal? Rompimento de canal, ele cita aqui, 80% das vezes ele vai falhar. 8 em cada 10, certo? Vai falhar. Só que nos 20% que dá certo, normalmente ele tende a andar, tá? Ele tende a fazer uma movimentação interessante, certo? E aí o que tem de ponto de parada aqui, né, pessoal? Aqui tem algumas coisas, né, que foram fechadas aqui, né, com essa movimentação do último dia aqui, né, de sexta-feira. Primeiro foi esse micro gapzinho aqui, ó, que estava aberto, tá? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, havia aqui um micro gap. Conseguem observar? Essa mínima aqui, ele praticamente tocou, né, mas ele não veio fechar o gap. Tinha ficado um espacinho ali, né? A gente havia pontuado isso aqui em dias anteriores. Aqui a gente tem um gap mais visível, né? Tá? Que é esse aqui. Certo? Esse gap aqui. Essa movimentação aqui, né, é um ponto que o preço pode vir a buscar, tá? Deixa eu voltar aqui e tirar um pouco o zoom. Essa minha linha azul aqui, tá? Então, assim, o preço ele tem isso aqui, né, como uma possibilidade de alvo, fechar esse gap, tá? O fechamento desse gap ele é bem interessante, tá, para o preço, para a movimentação do preço. Por quê? Porque ele também é o primeiro alvo do rompimento desse pivô aqui, que é, né, da troca dessa estrutura de baixa, né, que vinha se mantendo. Né, como a gente havia falado, né, opa, está renovando. Renovou mínima, legal. Espero que não renove máxima, deu oportunidade de vender aqui, estou vendendo. Tranquilo. Aqui, né, renovou mínima. Caramba, renovou mínima, né? Então, não espero que ele venha renovar máxima, tá? A não ser que ele falhe aqui, certo? Aí ele vem e volta a subir aqui, deixa esse fundo aqui um pouco mais alto, né? E aí ele vem vindo. Até então, você espera que, por exemplo, que ele falhe aqui no canal, né? Você tinha o seu canalzinho aqui, e você esperava que depois, por exemplo, desse doji, né, o preço pudesse vir, né, de novo para a movimentação de baixa, né? Então ele vai fazendo topos mais baixos, né, fundos mais baixos, tá? Aí aqui ele acaba deixando esse fundo e aí ele rompe o canal, tá? Quando ele rompe o canal, né, quando ele sai dessa movimentação, aí ele vai para aqueles 20%. E esses 20%, né, normalmente quando a gente fala, sempre repito, né, quando observarem rompimento de canal, rompimento real, aqui já tem gap aberto com a região, tá? Trabalhem espelhamento de Fibo, tá? Trabalhar espelhamento de Fibo, por quê? Porque agora, né, tá certo que a máxima tá aqui, ele tá bem em cima ainda, só que ele tem esses 2.000 e poucos pontos ali. Então ele daria o primeiro alvo dessa movimentação, certo? Fecharia o gap, que é uma região, né, que o preço gosta de fechar, né? Quando ele chega, geralmente nessas regiões ele estica, né? Fica ali um pouco da ausência de um dos lados, né? No caso a ausência dos vendedores, né? E os comprados fornecendo ali pressão no book, né? Para que o preço atinja essa região. E quando chega lá, aí os vendedores vendem. Por quê? Porque aí o preço chegou em um determinado alvo, tá? Então aqui a gente tem confluência, tá? De dois alvos, acaba deixando as coisas um pouco mais interessantes, tá? Em 106.835. Essa barra aqui, né? Ela pode ser uma barra vermelha ignorada, tá? Porque ela fechou aqui negativa, né? Tá? Pode ser só uma RBI. E aí, né, a próxima barra aqui, né? E pegar nosso preço lá, tá? Isso pensando no diário, certo? Pegou nosso preço, provavelmente a gente teria uma correção, né? E no último vídeo a gente falou, né, que da possibilidade do que, pessoal? De um gap de média aqui, né? Lembram?
havíamos comentado aqui sobre a possibilidade, né, de um gap de média, que a gente já tem agora, né? Tá? A gente tem aqui nossas duas barras aqui sem tocar as suas mínimas AMM20, tá? Tendo essas duas barras, né, a gente também pode ter o quê? A gente pode ter uma MTR. O gap de média ele antecede a MTR, tá? Gap de média é quando a pressão, né, pelos comprados ela é forte o suficiente para ter alguns fechamentos, né, dois fechamentos, sem suas extremidades tocar, tá, a média móvel de 20. Né? Então a gente tem esses dois fechamentos, tranquilo. Então os comprados agora estão apresentando aqui que eles também estão querendo participar do mercado. O gap de média ele antecede a MTR. O que seria, né, essa antecedência aqui da MTR? Seria ter mais uma movimentação de baixa. Tá? Para mim, preferencialmente, como que eu prefiro a MTR? Prefiro ela com fundos mais altos. Tá? Por exemplo, fundo por aqui. Tudo isso daqui é fundo mais alto, de preferência até mais alto do que esse, né? Porque a gente já teve essa pequena estrutura aqui quebrada. Tá? Então o preço ainda poderia voltar a cair, encontrar um suporte por aqui, tá? Para depois voltar a subir e chegar no nosso alvo também. Tá? Então a gente sempre vai trabalhar com probabilidades. O que é negativo, né, dessa barra? É que ela testa a média móvel de 50, volta e fecha abaixo dela. Tá? Se ela tivesse fechado acima da 50, né, se ela tivesse tido, tá, um fechamento já positivo e acima, né, da MM50, a nossa barra nasce aqui, né? E se ela tivesse fechado aqui, mesmo com o pavio ali tranquilo, seria muito mais fácil acreditar já na continuidade para fechar esse gap lá e pegar nossas movimentações. Tá? Seria muito mais claro, mais rápido isso daqui. Quando ela volta e fecha aqui dentro, né, ela deixa a possibilidade de um trap, né, uma armadilha aqui nesse topo duplo, certo? Por quê? Porque ela foi acima, então alguns comprados podem estar presos aqui nessa movimentação, né? E uma barra de baixa, né, rompendo essa mínima aqui, tá? Ela poderia, por exemplo, abrir por aqui, né, e uma barra aqui que conseguisse manter um rompimento mesmo dessa mínima, pegaria o stop desses comprados aqui. Essa é a ideia da armadilha, né? Atingir o stop de um dos lados. Então, de todas as pessoas que compraram essa barra aqui enquanto ela estava em formação e que montaram posição aqui, certo? Enquanto ela estava aqui, ó, que algumas pessoas tiveram que comprar até quando ela estava aqui nesse topo dessa movimentação, certo? Na máxima, ó, elas precisam estopar essa movimentação em algum ponto, certo? E uma barra de ignição contrária, né, geraria, tá, essa possibilidade aqui do stop dos comprados, né, na perda dessa mínima. Tá? Então, a gente vai ter que ir observando a movimentação do preço para ver onde que abre, para onde ele vai, né? Para pensar, né, uma possibilidade melhor. Pode ser RBI? Pode. Um gap de alta, né? Um gap de alta, né? Uma barra vermelha ignorada, né? Um gap de alta aqui, né? Ao contrário, por exemplo, dessa movimentação de baixo, né? Por exemplo, um gap de alta e vindo para essa movimentação, né? E se o preço chega aqui em cima, ele vai fazer a movimentação contrária a essa. Ele vai acionar o stop dos vendidos, de quem, né, começou a vender dessa movimentação toda aqui, né, porque o preço chegou aqui em determinado momento e depois ele começa a cair. E ele fecha dessa maneira. Então tudo isso daqui é a presença dos vendidos, tá, pessoal? Por quê? Porque ele foi lá em cima e voltou. Então tudo isso daqui é a presença dos vendidos. Essa barra ela é isso daqui, a representação dela, tá? Então é um rompimento dessa movimentação aqui, né? Até vir uma boa região de briga, né? Mas um rompimento real dessa movimentação aqui leva o preço a esticar, tá? Para os nossos alvos ali em cima, tá? Então a gente depende agora, né, de onde o preço abre, né? E a gente depende também dessas marcações aqui, tá? O preço também pode só lateralizar aqui ainda, né, pessoal? Ele está entre as médias, tá? Está entre a 9 e a 20 e entre a 50. Não é o perfeito alinhamento para uma subida total, né? A gente sabe disso, né? Mas, né, ele pode lateralizar aqui, mas o rompimento real de uma dessas duas movimentações pode dar uma acelerada nas coisas, tá? Acelerada num pullback, né? Para depois, né, ganhar impulso e conseguir ir para os nossos alvos, né? Ou já ir dar alvo, né, e depois voltar, tá?
Por quê? Porque também não tem um perfeito alinhamento ainda para continuar subindo, né, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, atenção, né, a essas movimentações, tá? Ah, não, tá mais afastado aqui. Eu achei que estava mais perto. Eu estava olhando uma outra linha. Tá aqui, é 2.100 pontos. Só esse daqui que eu preciso já. Eu posso apagar. Esse aqui era um topinho do semanal. E aqui é uma região de troca de polaridade, né, pessoal? Por isso que ela está marcada ali de vermelhinho. Acaba sendo uma boa região também de pressão vendedora, tá? O que é a troca de polaridade, né, pessoal? Essa região aqui, ó, dentro dessa movimentação aqui, ela foi um suporte. Por quê? Porque foi onde o preço parou, certo? E aí, ó, quando ele chegou de novo, né, nessa região, ele acabou chegando já com um gap aberto aqui abaixo, tá? Aí ele volta, né, testa essa região, tá, para depois ter continuidade, certo? E essa região não foi testada mais depois. Agora ele está vindo de baixo para cima, então troca de polaridade. Aqui era suporte, aqui pode atuar como resistência, tá, como memória do preço. Então é uma região também interessante você deixar marcado, tá, porque se for atingida, né, é interessante você estar ligado ali de onde ela está. Tá? Pontos interessantes aqui abaixo, né, pessoal? As médias móveis. Né? Tá? Aqui do diário, você pode deixar um alarme na 9, um alarme na 20, ou um alarme só na 20, né? Tá? Caso o preço volte para essa movimentação aqui, pode ser, né, um ponto de parada, já que elas já estão um pouco ascendentes. Beleza? E aí a gente vem aqui para o nosso M60, né, para a gente ter uma ideia um pouco mais próxima. E aqui no M60, né, depois daquela conversa que a gente teve da possibilidade de Fab 4, né, para quem acompanha todos os fechamentos, lembra, né? Olha o resultado do Fab 4 aqui no M60, tá, pessoal? Então, né, o preço, quando ele chegou, né, acima da MM200, isso daqui virou tendência de alta. Tá? Isso daqui já gerou, né, uma pontuação, né, fantástica, 4.600 pontos. Quando o preço, né, e as demais médias cruzaram, né, a MM200, certo? Aquela ideia, né? Para a gente pensar no Fab 4 no intraday, você quer também o preço e as médias, tá? Acima do MM200, da MM200. E aqui, né, agora você pode trabalhar mais ou menos aquela mesma ideia que a gente trabalhou naquele topo de canal lá. Como o preço está descendo, o que você quer descobrir? Você pode pegar uma boa perna de alta, né, essa perna aqui foi uma perna bem direta até, né, e pensar em níveis de correção. O 38.2, que seria o primeiro nível, está pouco abaixo da MM20. Olha onde está a MM50, tá vendo? Está bem afastada, elas estão bem abertas ainda, então ainda é um bom cenário de compra. Tá? O preço pode cair aqui? Pode, mas, né, pelos 60 minutos ainda é um cenário comprador, tá? Apesar de já ter dado o topo duplo lá, né, que era aquilo que a gente queria. Então a gente tem que estar sempre remetendo, né, a uma leitura um pouco mais completa. Né? A gente tem aquela ideia lá que o semanal ele está, né, em cima da MM9, certo? A gente tem o nosso diário ali com a rejeição, tá? A MM50 e ao topo duplo, certo? E aqui no M60 eu tenho o preço com as médias ascendentes. Então, aqui, né? Aqui está minha MM20, lembra? Lá do diário, certo? Foi que eu marquei coisa. Marquei o alarme. E aqui, né? Você tem a MM20 também, né? Do 60 minutos, certo? Você vai ter que observar o que o preço vai fazer aqui. Né? Porque se ele abre com gap de baixo, ele vai abrir com interesse vendedor. Aí ele pode dar uma travada aqui na MM20. Se ele romper a MM20 com uma boa barra, tem bastante espaço aqui para ele vir testar a MM50 antes de chegar na MM20, tá, do diário. Tá? Então, tem bastante espaço também para uma movimentação de baixa. Tá? Mas se ele abre, por exemplo, com um gap de alta, com interesse comprador, aí a gente volta para aquela ideia, né, pessoal, da premissa nossa. Tá, eu estou aqui numa tendência de alta. Se o preço abre aqui com um gap de alta, né, que é o interesse comprador já desde a abertura, ou seja, movimentar o mercado para cima já na abertura, porque aqui foi o fechamento, certo? 103.560. Então, uma abertura aqui com gap de alta, ele me deixa já, né, com a ideia de que eu posso, né, de renovar minha máxima. Tá? A minha premissa já muda para uma possibilidade de um topo duplo, para uma possibilidade de um rompimento. Tá? Aí você tem que ir acompanhando. Opa, ele falhou aqui embaixo. Opa,
Se ele não chega, né, a, a deixar um fechamento, uma renovação de máxima aqui, que é aquilo que a gente gostaria, né, se ele começa a dar sinais de falha, dar um PFR ali na barra seguinte, né, aqui bem próximo, né, da movimentação, né, aí provavelmente, né, a gente vai esperar que o preço venha aqui, ó, renovar mínimo, tá? Então são premissas que a gente sempre está montando, né, sobre o preço, sobre estruturas de mercado, tá? Até então, fundo prévio é esse, né, tá? Então ele não renovou. Então como ele não veio renovar, beleza. Outro ponto, né? Se ele abre com gap de baixa, abriu aqui, né, pessoal, gap de baixa, pouca coisa abaixo. E aí o preço está vindo, né, numa movimentação de queda, né, tá? E aí ele pega e renova essa mínima aqui, tá? Que é a mínima que eu falei para vocês, que é a mínima prévia até então. Aí ele volta a subir, certo? Volta a subir e tal. Agora eu já não espero mais que ele venha fazer isso daqui. A não sei que isso daqui se torne uma grande lateralidade. Mas eu já paro de esperar que ele venha renovar essa máxima. Eu espero que ele falhe. Quando ele começar a falhar, aí ele me dá a oportunidade de eu vender, tá? Por quê? Porque ele acabou renovando a estrutura de mínimo. Então, ou isso daqui vira uma lateralidade, ou vira uma estrutura de baixa, certo? Então, eu já não quero mais estar nem pensando em comprar aqui por cima, né? Porque eu já não estou acreditando mais na ideia do rompimento, tá? Dessa movimentação, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, aqui, né, vai depender um pouco também de onde o preço abre, né? Como a gente acabou de conversar. Um gap de baixa, né? Vai uma movimentação de correção, pode ter uma correção, mas para descer mais, tá? Um gap de alta, né? Pode deixar já a gente na ideia, né, de que a gente pode, né, acabar tendo a possibilidade, né, de que o preço, né, venha, né, renovar nossa máxima, tá? Renovou nossa máxima, novo pullback, tá? Movimentação natural do preço, né, pessoal? Isso aqui, né? Tá? Até então, tá boa a movimentação, concorda? Certo? Até então a movimentação tá interessante, né? Se vier para isso. Agora, se vier para isso, né, aí as coisas mudam um pouco, né? Tá? Porque ele começa a renovar mínimo, certo? Então atenção, tá? Ali, principalmente pelo M60, né, onde a gente consegue formular uma ideia um pouco maior, né, e um pouco melhor, tá? Para a gente poder trabalhar ali no M5, M2, tá? Beleza? Aqui no M5, né? A gente está em Fab 4, né? Então se ele abre abaixo aqui, ele está em Fab 4 de compra, tá, pessoal? Fab 4 eu digo porque ele está acima da 200, então ainda é tendência de alta aqui no M5, tá? Mas se ele abre com gap aqui abaixo, né? Aí as coisas se complicam, beleza? Tá? Então, uma abertura com gap aqui embaixo, né? A gente às vezes abre muito baixo, a gente até compra um pouquinho aqui, né? Levinho, só para pegar o retorno nas médias, né? Para esperar, né? Gatilhos de venda saindo das médias, né? Os melhores gatilhos saem das médias, né? E aí a gente pega, né, essencialmente esses gatilhos, né? Para ser feliz e ter o dia mais rápido, né? Vamos ver o que que vem, tá? Na segunda. Gap de alta, né? A gente fica com aquela expectativa de manutenção da estrutura, gap de baixa. Se vier abaixo da 200, né, e voltar para as médias, aí pode virar Fab 4 de venda, aí pode descer bem, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então vamos dar uma conversada aqui sobre o dólar, tá? Mini dólar, né, pessoal, tá? Aqui a gente, marcações anteriores, né, de vídeos e conversas anteriores, tá, pessoal? Então, eu não vou me ater muito a isso aqui, senão esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora, tá? Certo? Então, aqui a gente tem também, né, o dólar também num canal de alta, também respeitou aqui, né, esse canal ele foi gerado aqui, tá? Por isso aqui, essa mínima aqui, certo? Ligada com essa outra mínima, a máxima de intersecção dessas duas regiões é essa daqui, correto? A parte mais alta. E aí o preço acabou, né, respeitando essa região quando ele atinge ela aqui, correto? Tá? Então, só montou um canalzinho ali, e agora a gente vem dar uma olhada aqui um pouco mais próximo. O dólar, né, pessoal? Se voltarem vídeos anteriores também, né, rompimento de triângulo, tá? Aqui, certo? Rompimento de figura gráfica, né, modo rompimento, gaps abertos, tá?
teve, né, bom deslocamento do preço, né, excelente deslocamento do preço. E aqui, né, você já tinha, né, um canal, tá? Ligando de novo, né, pessoal? Se liga mínimas. Aqui houve rompimento, pessoal? Não, tá? O preço acabou sempre voltando, tá, para dentro da movimentação. E aí, né, a gente repete de novo aquela ideia de possibilidade de leitura lá do índice. Lembram? O que foi isso daqui, pessoal? Um PFR, certo? Um belo PFR, ele veio até aqui embaixo e fechou positivo aqui, mais próximo da sua máxima. No mês subsequente, né, pessoal, ele veio, testou movimentações acima, né, fechou o gap aberto, né, bem parecido até a movimentação, testa a média móvel de 9 e volta a descer, fecha negativo. Tá? Barra seguinte volta para dentro da movimentação. Tá? Estava abaixo dentro de um canal de baixo. Tá? Não rompeu, certo? Essa movimentação até então. Beleza? Deixa eu tirar esse fibo aqui porque ele atrapalha. Tá? Pensando em fibo, né? De novo, o que você pode fazer? Você pode vir, né? Por exemplo, pegar essa perna aqui, foi uma boa perna, ela tem uma boa pressão. E aí você volta para ver o nível de retração. O nível de retração veio até 50% dessa movimentação aqui. Tá? No mensal, pessoal, os dois estão parecidos, né? Por quê? Porque a MM50 está flat, entrecortando os preços, né? A média de 9 está abaixo da média móvel de 20, né? E o preço estava tentando subir, certo? E aqui a gente vem enfrentando, né, uma lateralidade, né, por região, tá? Sobreposição de barras, né? Não tem gaps, né, pessoal, aqui nessa movimentação, tá? Você não vê uma continuidade direta, tá? Só que assim, ele veio, né? E o que ele está fazendo aqui? Mesmo pelo mensal você consegue criar algumas observações. Até então eu tinha essa máxima. O que ele fez? Ele fez uma máxima mais alta. Aqui ele fez um exato topo duplo. Eu tinha uma mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, mínima ainda mais alta, tá? E a mínima desse mês mais alta e com topo mais alto. Então, de certa forma, mesmo olhando aqui, ó, que aqui é um pouco mais difícil de ver, né? Mas você consegue ver que a movimentação está um pouco mais ascendente, tá, do que descendente. Por quê? Porque ele vem, né, tentando renovar máximas e não está renovando mínimas. Tá? Então você tem uma estruturinha aqui de alta, né, que você consegue ver mesmo pelo mensal. Só que está se montando, né, pessoal? Aqui é uma lateralidade. Aqui é tendência, né? Médias afastadas, abertas, direcionais, e aqui é lateralidade. Tá? Então, lateralidade esse mês ele pode fechar ainda com uma movimentação de alta, tá? Assim como ele também, né, pode vir um pouco mais abaixo, voltar, né, lateralidade, o preço tem espaço, né, para os dois lados e de maneira tranquila, né, ali pelo mensal. Aqui no semanal, pessoal, aquelas mesmas, né, as mesmas linhas, né, elas deslocam um pouquinho, mas eu não vou ajustar, tá, porque por conta da marcação. Rompimento de triângulo, né, aqui no semanal você já vê uma movimentação bem mais bonita, né, gaps abertos, tá. Boa pressão, né, só de um do lado, só de um lado, né, só dos vendidos. Uma barra contrária, né, retomada logo em seguida, né, característica de um canal estreito. Tá? Aqui a gente tinha, né, uma marcação, tinha essa outra aqui, né, que a gente estava esperando que fosse testada, né, que seria uma wedge ali pelo semanal, né, faltou um pouquinho, não chegou nela, tá? Ele só fez essa wedge aqui, né, do diário, né, do semanal. Mas essa outra aqui um pouco mais longa, né, que era desse topo, ligado a esse topo, né, com um teste um pouco mais ali na frente, né, ele não veio a ser acionado, tá? Um alarmezinho ali. Essa barra de agora, né, pessoal? Ela é uma boa barra de ignição, tá? Ela deixa a possibilidade de um gap, né? Aqui, né, pelo semanal. Ela deixa a possibilidade. Por que deixa a possibilidade? Porque ela tem espaço, né? Para essa semana, por exemplo, vir fechar esse gap, ela tem que ser uma boa semana, uma semana bem positiva, né? E aí, de novo, né, pessoal, a gente acaba retomando sempre a mesma ideia, né, para vocês irem também, né, internalizando isso. O que se parece isso daqui para vocês? Né? Se parece com aquilo que a gente estava vendo do semanal do índice, né? Do diário do índice. O índice está tentando fazer isso daqui no diário. Né? Ele veio, ó, rompe a máxima anterior, rompe a MM50, volta, fecha negativa, e continua a movimentação de alta. Tentou subir. Era um alinhamento perfeito para uma movimentação de alta? Não, né, pessoal? Também não. Né?
Essa semana aqui foi uma semana bem positiva, foi a única que teve gatilho, né? Tá? 132 pontos. Certo? Mas não foi uma movimentação fácil. Por quê? Porque aqui no semanal, né, você não tem um claro alinhamento das médias. Né? O preço está tentando subir, ainda tem, né, toda essa indecisão. Né? Hoje já postamos o vídeo de média móvel. Né? Tá? Então a média móvel de 50 está de lado. O preço está entrecortando ela. Tá? Então entre as últimas 50 barras, né, ela não tem direção ainda para seguir. Tá? Uma média exponencial das últimas 50 barras em relação ao preço e tempo, ela não tem uma direção aqui ainda para seguir. Tá? E se ela não tem uma direção, as coisas ficam mais complexas. Assim como a 20, assim como a 9, né, elas estão sem direção. Tá? Pensando nas últimas 9 barras, não tem uma boa direção. Pensando nas últimas 20 barras, não tem uma boa direção. Tá? Então a próxima barra ainda pode ser uma de alta. Tá? Mas a pressão dessa barra aqui foi bem interessante. Pelas médias, pode. Né? Mas essa barra é uma barra interessante. Boa pressão, um bom espaço para gap, então o preço pode vir, né, a níveis mais baixos aqui. Isso daqui, pessoal, virou um canalzinho de alta no semanal. Né? Lá no diário você vê bem mais fácil. De novo, né, sempre a mesma ideia. Estrutura de mercado, fundo, fundo levemente mais alto, fundo mais alto, certo? Isso daqui vem deixando a possibilidade, cria a premissa na gente, que se a gente entra por aqui, aqui acaba sendo a nossa região, né, ou de realização de lucro, ou de observação para ver se isso daqui vai ser rompido com facilidade ou não, ou de uma parcial, tá? Beleza? Então, atenção, né, a essa ideia de estruturas. Agora, né, como ela renovou máxima, eu não espero que esse preço venha abaixo disso daqui, tá? Pensando em estrutura de mercado, eu não espero que o preço venha testar essa região. Tá? Eu espero que ele fale por aqui mesmo. Tá? Por quê? Porque eu estou pensando e estou vendo uma estrutura de alta sendo construída. Tá? E a partir dessa construção, monto minhas premissas. Né? Opa, renovou máximo? Tranquilo. Então o preço pode não vir renovar mínimo. Até pode vir alguns pontos aqui embaixo, né? Até mesmo fechar esse gap aberto aqui, né? Que é esse aqui que ficou. Tá? Eu tenho esse gap aqui que está aberto, tá? Dessa movimentação, pensando até num canal amplo, complexo, né, que tem correções mais profundas, ele poderia vir fechar isso daqui. O canal amplo complexo eles parecem um pouco mais com a lateralidade, só que ele não viria renovar mínima, tá? Então o espaço tem, né, para isso aqui, tá? E aí ele poderia voltar a subir, né, e ganhar talvez a MM50, né, com as demais médias, tá? Só que aqui a gente fala, né, do semanal. Tá? Então vai levar a semana toda para a gente ver como é que vai ficar isso. Certo? Mas foi uma boa barra de ignição. Tá? Boa barra de ignição que inclusive, né, consegue voltar até para uma possibilidade de tendência de baixa. Tá? Só que é um canal, tá, pessoal? Tá? Então, não esqueçam disso. Né? É uma boa barra? É uma boa barra. Né? Mas tem lá seus pontos, né, que é essa lateralidade aqui. Né? Tá? Fechou ali praticamente em cima da MM50, MM50 cortando os preços também nos remete à lateralidade. E um canal amplo e complexo, né, ele se parece muito com a lateralidade, beleza? Então a gente vem aqui dar uma olhada no diário. Olhando o diário, né, pessoal? E de novo, né, repetindo ali as ideias, né? O que a gente tem? Opa. Serve também, né? Se isso aqui, né, a gente pega praticamente um mensal, uma grande barra, certo? E aí você quer ver níveis de correção da próxima, certo? Você quer entender até onde que essa próxima barra ela pode corrigir. Ela corrigiu aqui até os 50% dessa movimentação, até então. Né? Ela está afastada das médias, né? Tem um afastamento ali das médias, tá? Gatilho de venda, né? Só que aqui no diário também não é, né, pessoal? É o melhor dos mundos para a gente estar pensando lá em vender, né, a casa e colocar nisso daqui, certo? Brincadeira, viu, pessoal? Pode falar. Mas não dá, né? Por quê? Porque não tem um bom alinhamento, certo? Mais ou menos a mesma ideia lá da subida. Não tinha um bom alinhamento para isso daqui cair de forma direta, certo? Então, a gente pode vir aqui
ter um pullback, né? E aí depois, né, a movimentação, né, mais fácil de baixo, né, para vir ali, ter aquela ideia, né, do fechamento do gap ali, do semanal, né. Deixa eu até marcar esse gap aqui. Tá. Tá bem aqui embaixo, né, tá bem afastado ainda. Então mesmo que ele viesse fechar o gap, né, talvez ele não venha de maneira direta, né, pessoal, tá? Aqui falta 220 pontos, né, é bem difícil ele vir de maneira direta. Então ele teria que fazer um pullback, né, para as médias realinharem, aí descer um pouco mais, tá? E aí você tem que lembrar, né, que lá no semanal também é lateralidade, então pode realmente subir, pode não subir tanto, né, porque aquela barra foi uma boa barra, né, de decisão de venda, né. Aqui no diário, né, onde que falhou, né, pessoal, pensando nas médias como resistência, tá? Já que a gente conversou ali sobre as 4 funções das médias, né, no vídeo anterior. Aqui, o que é isso aqui, pessoal? É MM200, certo? MM200, o preço chegou aqui, ó, na MM200 afastado das médias, tá? Qual que era a probabilidade, pessoal, dele romper a 200 de maneira direta com toda essa distância aqui, ó? Quando ele chegou aqui, ó, ele estava toda essa distância aqui da média móvel de 9. Dá de 20, então, mais tudo isso daqui. Dá de 50, tudo isso daqui. O preço ia romper isso daqui, já que o preço da média móvel de 9 é um cálculo das últimas 9 barras, né? E se ele está próximo dela, né, é porque o preço está dentro ali daquele cálculo. Se ele está muito afastado dela, é porque ele está muito longe desse cálculo, né? Aqui ele estava bem longe, tá? Da 50, então nem se fala, né? Tá? Então o que ele fez? Ele falhou. Então nesses pontos, né, ele até te dá alguns trades, né, algumas possibilidades de trade, né, por localização. Né? Só que você tem que somar. Isso aqui é contexto, né? Você vai somando informações, né, pessoal? Tá? Beleza? Então onde que o preço veio falhar, né? Numa resistência. Que resistência foi essa? Uma média móvel. Tá? Uma média móvel longa, média móvel de 200. Tá? O preço veio, falhou. Veio testar de novo, a MM200 veio e falhou. Tá? E aí, aqui pela terceira vez, né, o que aconteceu? Ele veio e falhou de novo no média móvel de 200. Tá? Eu tinha falado para vocês, né, nos vídeos anteriores, né, que se ele consegue, né, vir manter esses fechamentos acima da 200, as médias passarem para cima da 200. Aí era Fábio 4 real aqui no dólar. Aí ele ia embora, né, pessoal? Aí ele ia embora lá por 6 reais, né? Porque aí você ter a possibilidade de um Fábio 4 no diário, né, as coisas ficam mais complexas, né? Aí a gente poderia esperar uma subida muito, muito ampla. Aqui não tem gap, tá, pessoal? Vocês não conseguem ver gap, né? Um espaço entre a máxima do candle e a média móvel. Tá? Em momento algum ele conseguiu fazer isso. Aqui ele teve a possibilidade, mas o que ele fez? Ele voltou, né, fechou aqui em cima, volta e fecha ali em cima. Mas voltou para dentro da movimentação, tá? Isso exclui toda a possibilidade do gap, tá? Beleza? Então, movimentação do preço, né? Veio deixando topos e fundos ascendentes até aqui. E aí aqui falhou. E desceu de uma vez, né, pessoal? Não esperava realmente essa movimentação aqui dessa maneira, tá? Dessa maneira aqui não. Esperava já mais um pullbackzinho por aqui para depois, né, vir. Não veio o pullback, né? Nem sempre vem, tá? Também tem a possibilidade da volta em V, né? Aquela conversa que a gente fez, né? 10, 15% mais acontece, tá? Mas não é comum. Então a gente trabalha mais aquilo que acontece mais normalmente, né? Que é essa movimentação do preço aqui, né? Mais linear, né? Que é aquilo que ocorre na maior parte do tempo, né? E aqui ele até fez uma movimentação muito funda já, né? Tá? Aqui a gente já tem um gap de média, né? Mesma ideia daquela que a gente falou lá no índice, né, pessoal? Essas duas barras aqui já deixaram a possibilidade de um gap de média. Então o preço pode vir aqui, né, fazer nossa MTR, fundo um topo mais baixo, ou topo duplo, ou até topo mais alto, tá? E ainda assim seria ainda a ideia da MTR, né? Gap de média antecede a MTR, último suspiro dos comprados antes do preço, né, cair mais, tá? São ideias, né, projeções que a gente tem que ir acompanhando, né, para ver como que o preço se comporta. Mas até então, o preço fechou aqui em cima, né, desse suporte, tá? Por volume, tá aqui marcado, certo? E aí, né, ficou a possibilidade, sim, né, dele gerar, né, um pullbackzinho ali, tá? Retorno às médias aqui, tá? Para poder falhar.
Outra coisa que você pode fazer é FIBO de novo, né, pessoal? Tá? Você tem uma boa perna de baixo. Se o preço amanhã, né, começa a fazer essa correção, né, você sabe que aqui no 38.2 é o primeiro nível, certo? Você sabe que aqui seria o primeiro nível dessa movimentação. Depois daqui poderia cair. Você sabe que aqui no 50% seria isso aqui que está ocorrendo, só que para venda, né? Tá? Agora. Por quê? Porque você está vendo uma boa pressão. Né? Quando a gente vê uma boa pressão, a gente pode esperar pelo menos mais uma perna, né? Dessa de baixo aqui. Né? Tá? Isso é um ensinamento dual. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente vem agora para o nosso M60, né? Para a gente conseguir finalizar, né, aqui a nossa ideia de leitura. Está aqui nossa linda perna de baixa, né, pessoal? De novo, né? Médias móveis. Rastreadores de tendência, né? Estão todas, tá, apontadas para baixo, tá? A partir dessa começo dessa movimentação aqui já, tá? A partir daqui, né? Essa lateralidadezinha, tá? Virou tendência, certo? E força e pressão dessa perna, né? Eu vou apagar um pouco esses dois fibros aqui para não ficar tanta linha aqui para vocês. Aqui virou Fab 4 de venda, certo? Aqui nesse ponto, né? O preço vira Fab 4 de venda. Então aqui, a partir desse ponto, virou tendência de baixa, certo? O preço e as médias vieram, né, aqui abaixo da MM200, tá? Virou realmente uma boa tendência de baixa e esticou bem. E aí a gente está falando só dos 60 minutos, tá, pessoal? Foi aquilo que eu falei para vocês. Se ele vira Fab 4 lá no diário, né, ó, aqui 230 pontos, né, você poderia esperar ali uns 400 pontos, tá? Ali pelo diário, né, se ele confirma ali aquele Fab 4 de compra, tá? Beleza? Aqui, né, clara tendência de baixa. Né? Você vê que a pressão está extremamente forte. Por quê? Porque o preço não toca nem a média móvel de 20. Tá? Em momento algum. Você vê o preço, né, chegar na média móvel de 20. E aí fica aquela mesma ideia que a gente falava lá do diário, né, pessoal, do índice. Para a gente pensar em comprar, a gente precisa que essa estrutura de baixa falhe, né? Certo? A gente vai precisar disso. Então o preço, ó, desce, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, né? Vou pegar a partir daqui. Certo? Movimentação, voltou, tá? Aqui até então a nossa máxima de referência, tá dando uma lateralizada aqui no fundo. Então, se esse fundo aqui confirmar que ele for o nosso fundo mais baixo, como que esse fundo vai confirmar que ele é o nosso mais baixo? Quando romper essa máxima, tá? A partir do momento que a gente tiver isso aqui, do preço vindo trabalhar aqui em cima, se a gente assiste uma correção, a gente já não espera que ela venha de novo, tá? Testar essa, nem essa mínima. A gente espera já que ela deixa uma oportunidade de entrada por aqui, de novo, para renovar a máxima, tá? E assim a gente vai trabalhando, né, pessoal? Certo? Então o dólar, por enquanto, né, a movimentação que ele se encontra, não tem muita coisa ainda para a gente fazer. Quando ele chegar a testar a média móvel de 20, como vai ser o primeiro teste, pessoal, eu espero que ele falhe ainda, tá? No primeiro teste. Não que ele vai cair tudo, não. Ele falhe. Então, assim, se você está comprado, você está vendo que o preço está chegando aqui na 20 no M60, né? Eu realizaria lucro, tá? Essa movimentação aqui. Observando, claro, né? A gente faz leitura de price action justamente para isso. Então o preço chega ali, ele começa a deixar sinais de falha, né? Começa a ficar com barras menores, né? Começa a ter sobreposição de barras, realiza o lucro, tá? Não estou no mercado para ficar fazendo aposta ou devolver dinheiro, tá? Então a gente vai montando padrões para isso, certo? Beleza? Então, ó, de toda essa perna aqui, pessoal, nenhuma vez ele tocou a média móvel de 20, tá? Mesmo que isso daqui seja o começo, né, dessa estrutura de alta, né, que até pode ser, tá? Já que até então ele não veio renovar a mínima, certo? A gente tem essa mínima aqui até então mais alta, ele precisa, né, confirmar isso aqui, ou seja, ele precisaria renovar a máxima, testar aqui essa VWAP, certo? Seria algo que ele poderia fazer. E depois, né, aqui, né, deixar uma entrada, né, para a gente pensar agora em níveis mais altos, tá? Só que no primeiro teste, né, quando ele chega, por exemplo, na 20 pela primeira vez, né, normalmente o que mais ocorre, né, é que esses primeiros testes de média, né,
após iniciar uma tendência, ele tende a ser, né, ele tende a ter rejeição, que é aquela ideia, né, de médias móveis como resistência, né, já que o preço está abaixo dela. Então a 20, uma resistência, tá? Assim como ela foi aqui, ó, aqui atrás, ó, certo? O preço se realinhou, se reajustou, tá? Pegou uma tendência, as médias ficaram ascendentes, né, igual como estão lá descendentes. O preço veio aqui testar 20, ó. Olha o que aconteceu depois, né? Pegou impulso, né? Virou um PC de compra, né? E pegou impulso. Então ainda pode ter aqui pelo M60, né, um teste na 20 gerou mais um impulso de baixo e vir fazer nova mínima ainda, tá? Então vai depender de onde o preço abrir, do interesse, né? Aqui é claramente o que, pessoal? Vendedor, né? Nem tocou a 20, a gente está falando para vocês que nem tocou a 20. Então se abre, por exemplo, com um gap de alta, tá? Se o preço abre, por exemplo, num gap de alta, interesse comprador, né? Abre aqui, por exemplo, acima da 9, ele pode vir testar 20 aqui, né? Testar essa VWAP, tá? E até quem sabe já fazer aquele teste, né, que ficou precisando, né, que ficou devendo aqui, certo? Que era o teste da nova máxima, tá? E aí ele poderia pensar em mudar essa estrutura, né? Mas ele pode só fazer isso daqui e o pullback, né, vir logo em seguida, pelo teste da 20, pelo teste da VWAP, pelo teste da máxima, tá? E aí a próxima barra já voltar para isso aqui, tá? Então atenção, é uma tendência de baixa, clara, forte, tá? Se ele abre num gap de baixa, né, aí o nosso alvo até então é isso aqui. E a gente tem que observar o que o preço vai fazer quando ele chegar nessa região. Tá, certo? Então, um gapzinho de baixo aqui poderia levar um fundo duplo, né? Testar essa região. E fundo duplo costuma gerar, né, algum tipo de repique, tá? Beleza, pessoal? Vou dar só uma olhadinha aqui no dia M5, né? O M5 foi um dia bem feio, né, pessoal? Tá? Até deu para aproveitar ali a movimentaçãozinha aqui, né? Gap de baixa, né? Interesse é vendedor, né? Mais ou menos a mesma ideia ali, só que aqui no M5, né? Gap de baixa, voltou, né? Fez um pullback nas médias, né? E mais duas movimentações de baixa, né? Tá? E aqui no M5, né, pessoal? Tá o quê? A tendência de baixa, Fab 4 de venda. Tá? Então o gap de baixa aqui facilitaria aqui para a gente vir testar, né, a nossa mínima lá, certo? Eu vou até fazer a marcação dela, deixar um alarmezinho aqui, né? E deixar um outro alarme aqui, tá? Porque são regiões, né, de interesse e que a gente tem que saber, né, o que a gente vai fazer quando o preço chegar nessa região para vendo o comportamento dele, tá? Nossa reação vem a partir, né, do comportamento do preço quando ele atinge, né, essas regiões, tá? Certo? Então aqui no M5, né, um gap de baixa provavelmente pode nos levar a testar essa região e um gap de alta, né, pode nos levar a testar essa região, tá? Mas precisa sair disso aqui, né? A gente está vendo que ele está no range aqui, né? Tá no meio do range praticamente, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bons estudos, né? Bom final de semana. E se gostou, curta, compartilha, manda um joinha aí pro YouTube, né? Entendendo e a gente continuar produzindo esses vídeos aí para vocês. Valeu, pessoal. Até mais.